Aí pessoal, como vocês podem ver, esse é um jogo de 1976. O nome dele é Space Invaders. Foi produzido pela Atari, que na época era a maior, se não a única desenvolvedora de jogos da época e tudo mais. Fez muito sucesso e eu inclusive joguei. Não que eu seja velho. Mas isso aqui é muito bom para exemplificar o conceito de pedidos pendentes e como a gente trata eles num cenário real, de uma logística no caso, né? Como vocês podem ver, qual que é o objetivo desse jogo? É você destruindo, né, matando os alienígenas que estão tentando chegar perto da Terra e invadir a Terra. Começa com um monte de alienígenas e você vai eliminando eles dando tiros, né, na parte da sua base que está lá embaixo. Cada vez que você faz isso, você vai eliminando e obviamente eles vão descendo, vão ficando mais rápidos e obviamente mais difícil de serem confrontados. Então quanto mais cedo você conseguir eliminá-los, melhor vai ser para você atender o objetivo, que é vencê-los, né? Detonar todos os pedidos pendentes, todos os alienígenas que estão querendo invadir você. Tudo bem? Fica uma visão aí para vocês, muito interessante por sinal. Como eu falei para vocês, Space Invaders foi um jogo criado basicamente na época do Atari, eu falei 76, mas corrigindo pela minha informação foi 78. Qual é o objetivo do jogo? É você eliminar as tropas alienígenas que estão invadindo e para isso você tem que priorizar alguns, por exemplo, os que estão mais próximos da Terra. Com base nesta visão de priorização, a gente pode chegar numa conclusão muito legal quando a gente fala de mapa de calor. Qual é a semelhança do jogo com a visão de mapa de calor? No mapa de calor, dado que você tem uma limitação de recursos para agir, você tem que priorizar, neste exemplo que a gente está dando, numa base teste, de pedidos de venda pendentes de faturamento, tá? Você tem que priorizar aqueles que são, por exemplo, mais que têm um valor maior e que estão, por exemplo, há mais dias parados, sem faturar. Estão esperando há mais de 10, 15, 20 dias e não foi faturado até o momento. Então, dada essa ordem de priorização, a gente estabelece essa relação com o jogo, em que você tem que priorizar aqueles que estão mais perto da linha fim, de atingir a Terra, no caso. Né? No nosso exemplo aqui, são os mais antigos, que estão lá há mais tempo e não foram faturados, e que representam um valor maior. Basicamente, quando a gente fala dessa visão de priorização, a gente tem um exemplo mais próximo aqui que eu achei bem legal citar para vocês. Por que é mapa de calor? Primeiro que as zonas que têm a maior concentração de pedidos de venda, nesse caso, elas vão apresentar uma coloração mais próxima do quente, que seria o vermelho. Você vê que a concentração dos pedidos nesse exemplo que a gente está dando, elas estão basicamente aqui. Vou até marcar aqui de caneta vermelha. Então aqui é onde estão nesse exemplo a maior parte de todos os meus pedidos de venda pendentes de faturamento. Porém, na visão que a gente cria, isso é interessante que cada cenário ela pode variar. Neste exemplo, eu estou priorizando aqueles pedidos que têm mais de 5 dias, como vocês podem ver aqui, e até a faixa de 60 dias eu estou considerando. Então, para todos esses pedidos aqui, nessa faixa, eu chamei de Red Zone, e aqui a gente tem um pequeno resumo. Aqui no caso é R$1.389.000, lembrando que cai vezes 1.000, tá? Totalizando 727 pedidos. Então a minha prioridade nesse momento é fazer toda a minha Red Zone, que é isso aqui. Vamos supor nesse exemplo novamente que a gente está citando. Mais prioritariamente falando, dentro da Red Zone ainda tem uma zona ainda de filtragem que para mim é mais importante, que seria exatamente essa aqui, por exemplo. Nesse quadrante aqui. Por que, Thiago, nesse quadrante dentro da Red Zone e essa parte aqui todinha? Porque nessa parte aqui que vocês estão vendo, além de ter os pedidos com mais de 5 dias, eu ainda tenho aqueles pedidos com valores acima de R$20.000. Thiago, até qual valor a gente está considerando aqui? A gente está considerando até o valor de R$1 milhão.
Então, nesta zona, vocês estão concentrando todos os pedidos que têm mais de 5 dias, bem como os pedidos acima de R$ 20.000. Então, se eu tiver que ser assertivo no meu resultado, no meu plano de ação, para dar um resultado maior em menos tempo, eu prioritariamente atacaria, na minha visão de gestor, essa zona. Porque, para mim, ela é que representa mais risco de impacto negativo na minha operação. O que isso aqui vira ao final das contas? Quando eu pego aquela área lá, por exemplo, eu vou ter um gráfico como esse. Para quem não conhece, esse é um gráfico de Pareto, tá ok? Ele me estabelece do maior para o menor a participação do montante que eu estou analisando, nesse caso aquela faixa que vocês viram marcar, o último quadrante ali, que tinha uns pedidos acima de R$ 20.000. E vocês vão perceber que eu tenho uma ordem aqui de priorização que eu botei por valor. Lembrando que é uma base teste, né, a gente tem alguns códigos de clientes aqui em potenciais, a quantidade de pedidos que esse cliente tem em mãos hoje e a filial, no caso aqui Bolívia, né? Tá dizendo então que esse cliente que pertence à Bolívia, que tem uma quantidade de 11 pedidos pendentes acima de 5 dias, tem um montante do valor total de R$ 142.000. Esse é o maior representativo de todo o espaço amostral. Por isso ele tem que ser priorizado para faturamento nesse exemplo que a gente está dando. Em segundo lugar, somados, né, os dois primeiros vão dar 17%, então sempre você vai ver a evolução do cliente em questão somado ao posterior. Então 10% mais 7%, 17% do total do meu problema está nesses dois clientes. Bem como até lá a casa de 60% eu citei aqui. E o restante eu acumulei nessa última coluna, tá? Então, de todos os meus pedidos pendentes, de todo o valor que eu tenho que fazer entrega e ainda não fiz, e estão acima de 5 dias, eu tenho esses 19 clientes que, somados, representam 60% do meu valor total ser entregue. Com base nisso, a gente deduz aqui que o restante dos pedidos pendentes está na casa de 40%. Lembrando que esses valores são meio arredondados, tá? Com base nisso, na primeira visão que vocês viram do mapa de calor, que agora está minimizado aqui à direita, bem como a visão que você tem agora específica, cliente a cliente, você agora tem uma arma para gerar um plano de ação e atacar principalmente aqueles clientes que seriam os maiores ofensores, caso os pedidos dele não sejam atendidos. Fica a sugestão novamente para vocês analisarem. Bom, como eu mostrei para vocês anteriormente, aquela apresentação era um print de uma planilha que a gente utiliza para fazer a gestão de carteira de pedidos pendentes em alguns cenários que a gente trabalha. Nesse exemplo aqui, novamente, lembrando é uma base teste, provavelmente alguns valores vão estar absurdamente altos ou absurdamente baixos, mas vale como exemplo para o nosso cenário de estudo aqui. Aqui vocês podem ver exatamente os dois prints que eu utilizei lá anteriormente, baseados em tabela dinâmica, basicamente, dentro do Excel, tá ok? E quando a gente filtra por, nesse caso, filiais, a gente vai ter cenários de mapa de calor diferentes, em que cada um vai ter o seu perfil de carteira de faturamento pendente. Com base em cada situação, a gente toma decisão sobre o que priorizar. No exemplo que a gente citou, vou dar o primeiro exemplo aqui, começando pela Argentina, né, nossa irmã. Vocês podem ver que a gente tem uma concentração de pedidos aqui até 10 dias, com valores de até R$10.000. Aqui em cima vocês podem verificar isso aqui, até R$10.000, entre 5 a 10 dias, tá ok? Tiago, quem eu devo priorizar nesse caso? Dada a estratégia que eu estabeleci, que é atender todos os pedidos que estão superiores a 5 dias e não foram faturados, e dentro desses, da minha Red Zone, eu tenho que priorizar aqueles que são mais volumosos, mais caros. E nesse caso, provavelmente esses dois aqui se enquadram, né? Totalizando 5 pedidos. O que seriam esses dois aqui, basicamente? Olha só que legal o cenário. Nós temos aqui, ó, o primeiro
e o segundo deve estar aqui também nesses dois primeiros clientes, né? O primeiro cliente aqui em questão tem um pedido totalizando R$5.000. O que isso representa do total da Argentina? 71%. O segundo cliente tem dois pedidos totalizados R$1.560. O que esses dois juntos representam do total do meu problema, da minha red zone? Somados, eles representam 93%. Chegar até mais perto aqui para a gente ver, 93% do total de pendências que eu tenho para resolver lá na minha red zone, ok? Somados todos os pedidos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, como vocês viram. Não temos 20 clientes aqui, como no exemplo total que a gente pegou. E que 98% dos meus problemas estão concentrados em apenas 3 clientes. Então, resolvendo isso aqui, basicamente eu eliminei 100% do meu problema, ok? Vamos no segundo exemplo aqui, vamos pegar, por exemplo, aqui a Bolívia. Bolívia já tem um outro cenário, já está um pouquinho mais esparramado, a quantidade de clientes talvez seja maior, bem como a quantidade de pedidos, que é o que exatamente estamos analisando aqui. E no quadro de baixo a gente desce para a visão de clientes. Se vocês forem analisar novamente, olha a zona quente aqui, onde eu tenho mais pedidos concentrados. São pedidos que vão até a faixa de R$5.000 e estão entre 2 a 5 dias. Ok? Entre 2 a 5 dias e entre 51 a R$5.000. Então essa aqui é a minha zona quente. À medida que o tempo vai passando e eu não resolvo, por exemplo, essas pendências, elas vão descendo. Lembra lá no joguinho Space Invaders, né? Eles vão descendo os inimigos e vão ficando mais fortes. Então, eu tenho que tentar eliminar o máximo possível para que esse montante não desça sem faturar, neste cenário que eu estou trabalhando no momento. Então, vamos priorizar novamente a minha red zone, que são aqueles pedidos que estão dentro da minha prioridade com maior urgência de resolução, e priorizando aqueles que estão, por exemplo, com valores maiores. Então, lembra daquele cenário que a gente fazia uma análise mais específica dentro da red zone dos clientes que tinham maior valor agregado pendente? Então essa é a situação que a gente encontra aqui. Vamos descer para dar uma analisada. Olha só que interessante. Nós temos esse cliente que tem 11 pedidos, que somados dão R$142.000. O que isso sozinho representa? Só esse cliente com esses 11 pedidos representa 42% do total de pedidos pendentes acima de 5 dias. Então, esse cara, somado com o segundo aqui, que tem 4 pedidos, eu já resolveria 63% do meu problema. Lembrando que o Pareto, basicamente, ele diz aquela regra que 80% do problema, ou das possibilidades, ela é ocasionada por 20% dos motivos, vamos assim dizer. Então, basicamente, eu tenho 80% do meu problema em 4 clientes. Que somados aqui, a gente tem 81%, né? Vai dar aqui 150 mais 60, 120. Vai dar algo em torno aí de R$300.000, né? Pelo meu cálculo aqui por cima. Espero ter acertado. De cabeça eu não consigo ter a mesma velocidade do Excel. Mas como eu estava falando para vocês, aqui é um outro cenário que a gente analisaria, priorizaria talvez esses 2 ou 3 primeiros clientes da fila, tá? No Brasil, na nossa filial Brasil, no exemplo que a gente está dando, olha o cenário aqui mudando um pouquinho. Nós já temos alguns pedidos na casa entre 20 e até 60 dias de atraso, ou seja, que não foram faturados. Talvez esses devam ser priorizados com uma urgência maior para que a gente tome algumas atitudes, né? Com base nisso, a gente novamente tem uma zona quente aqui, bem até R$5.000. E dentro da minha red zone nós temos esse total de pedidos pendentes aqui, né? Totalizados 320, em montante de valor R$538.000. Tiago, quem a gente vai priorizar? Desce para o quadro de baixo. No quadro de baixo a gente vai ter a lista dos top 20 clientes, que geralmente já concentra os 80% que a gente quer trabalhar e priorizar. E a gente consegue estabelecer alguns planos de ação. No caso aqui específico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 80% nós não chegamos, mas chegamos aqui até 67% do problema, dos pedidos pendentes acima de 5 dias. 67% do montante
está concentrado nesses 19 clientes. Quem é o principal em montante? Esse primeiro cliente aqui. O código dele está aqui, ele tem 5 pedidos e sozinho ele representa 10% do montante total. Somado ao segundo cliente, nós temos 20% do montante total a ser trabalhado de pedidos pendentes. Com base nisso, vamos pensar nos 40% do total do montante, que seria metade dos 80% do problema. A gente tem 4 clientes. Temos 40% do volume pendente de faturamento. Isso, se a gente somar, vai dar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pedidos, a gente resolveria 40% do nosso montante a ser faturado. Então, talvez, na condição de gestor, tendo recursos infelizmente limitados, eu vou ter que usar a regra de priorização de solução de problema. Aonde eu vou atacar? Os 4 primeiros em montante, para que a gente possa faturar e assim começar a resolução do problema. A cada 40% a gente elimina 100% do total. Tá ok? Pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero ter agregado informações suficientes para que vocês possam entender e implementar uma visão de mapa de calor na sua empresa, que vale para pedidos pendentes, que vale para clientes com ociosidade de compra, como a gente já citou em vídeos anteriores, que vale para outros cenários em que você tem que priorizar a tomada de decisão. Vale a pena estudar um pouco mais a fundo sobre Pareto, entender o quanto essa ferramenta pode nos ajudar. Eu sou Thiago Ribeiro, contem comigo para qualquer dúvida ou sugestão. Obrigado.